indo com vocês também. Agora eu vi que não. Amém. Bem bom dia aí, né, para vocês. Pois é, para vocês boa tarde, Amém. é, Ana, cada fique à vontade, cantinho. tá? Fique à vontade. Eu quero agradecer, pastor Beethoven, quero agradecer o convite. Eu me sinto muito honrada, assim, tenho um temor muito forte no meu coração. Até ontem, conversando com a querida irmã Gláucia, falei para ela, estou naquela ansiedade, né? Naquele temor, naquele nervosismo, e ela perguntou por quê? Eu falei, porque isso sempre me acompanha, sempre nos acompanha, né? O temor do Senhor. E eu já ministrei de tantas formas para públicos tão diversos. São 25 anos, quase 30 anos, eu posso dizer, dessa vida ministrando, liderando louvor, e assim, sempre é novo, né? A primeira lição que eu quero deixar para os meus irmãos é para a gente nunca perder essa sensação do novo, do recomeçar a cada dia, de não estarmos apegados a fórmulas, a formatos, né? Não endeusarmos formatos, mas estarmos assim como que virgens, né? Sempre no altar, na presença do Senhor. E é muito interessante como essa palavra introdutória tem a ver com aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E desde já eu queria pedir aos irmãos que colocassem, abrissem as suas Bíblias, né, no livro de Hebreus, no capítulo 13, e também separassem o Salmo 50, porque esses serão os dois capítulos em que nós vamos meditar neste dia. Foi o que o Senhor colocou no meu coração. O pastor Beethoven me deu esse tema, sacrifícios de louvor, né? E como foi interessante, porque eu aprendi tanto no processo de estudar para trazer algo para vocês. Houve assim dentro de mim uma revelação, e eu espero que essa revelação possa alcançar o coração de todos os meus irmãos, que eu consiga, né, transmitir aquilo que o Espírito Santo me ensinou. Mais uma vez, Hebreus, capítulo 13, e também os Salmos 50. Nós vamos meditar nesses dois textos. A palavra fala, né, no livro de Hebreus, no capítulo 13, o verso 15, mais especificamente, se você puder ler comigo, diz assim, até separei aqui na minha Bíblia. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Eu quero ler mais uma vez. Assim, ofereçamos por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam o seu nome. Depois a gente vai ler outros versos desse capítulo, mas por enquanto eu quero me deter a este. E é interessante, meus irmãos, que eu falei aqui de formato, o pastor Beethoven falou de transição, né? Parece que vocês estão num momento de transição. Isso testifica tanto dentro de mim, porque eu acredito que no desenvolver dessa mensagem tem um liberar profético sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, inclusive sobre a minha, que eu acredito o Senhor quer liberar nesse momento. Mas é muito interessante, antes da gente falar propriamente de sacrifícios de louvor, do que talvez isso represente para você, isso para mim tomou uma outra proporção, mas é muito importante a gente pensar no contexto em que isso foi colocado, né, em que o autor de Hebreus fala sobre essa expressão. Embora no Antigo Testamento a gente tenha a citação de sacrifícios de louvor, não só dos sacrifícios de gratidão ou por pagamento de pecados, né, por perdão de pecados, também o Antigo Testamento faz essa citação, mas aqui aos Hebreus, parece que é de fato um momento total de transição, de transformação.
na cabeça das pessoas, na cabeça daqueles que adoravam, né? Porque na cabeça deles, na cabeça do povo de Israel, servir a Deus, sacrificar, oferecer sacrifício, era sacrificar animais. Tinha a ver com uma forma, tinha a ver com um jeito, tinha a ver com um formato único, né? Então, para eles, adorar é igual a sacrificar. Vocês aí na Jordânia, convivendo tão perto, né, podem, assim, conhecer muito mais do que eu. Mas é só para a gente, é só essa palavra introdutória, né? Para eles, sacrificar, adorar, era totalmente ligado ao sacrificar, né? Havia o dia certo, havia o lugar certo e havia a forma certa, que era levando um animal, levando uma oferta, um cereal, que vocês conhecem tão bem. Então, na cabeça do povo hebreu, na cabeça dos judeus estava estabelecido isso. Havia um jeito, havia uma maneira. Eles estavam acostumados a vida inteira a fazer a adoração desta maneira, né? E quando vem, então, esse novo ensino, vem Cristo, e vem essa nova aliança, e essa nova proposta, não é? Eles estão confusos em suas mentes, porque a mente deles está passando por um processo de grande transformação. Acredito que nós experimentamos isso no novo nascimento, a gente talvez tenha vindo de tradição católica e a gente é acostumado a adorar de uma maneira quando agora Cristo muda tudo em nós. E isso aconteceu na cabeça do povo, né? É muito importante a gente ter essa empatia de procurar compreender como para o povo hebreu era tão difícil entrar numa nova era que Cristo abriu para eles. Cristo abriu para eles uma nova era. Algo muito bonito também, que me toca bastante, é o interesse deles. O interesse que o povo hebreu tem de saber se está adorando a Deus da forma correta. Porque nem todo mundo, né? Talvez a gente, no exercício do nosso chamado, e tantos anos de chamado, tantos anos de casa, tantos anos de igreja, tantos anos de organização, né? Eu me converti aos 12 anos de idade, então, assim, são mais de 25 anos de serviço cristão, mas a gente nem sempre está preocupado se o que a gente está fazendo é a forma, é o que Deus gosta, né? A gente muitas vezes está tão preso, a gente está tão assim acostumado e está tão no piloto automático que a gente nem se preocupa se Deus está gostando daquilo que a gente está fazendo, se a gente está adorando da forma que Deus gosta. E é interessante, eu me lembrei de uma canção que Deus me deu que chama Encontra-me. É uma canção recém-lançada, eu gravei com Gabriel Guedes, que é um dos nomes mais proeminentes, eu posso dizer, da nova geração de ministros de adoração aqui no Brasil. E na ponte da música eu falo isso, né? A hora é agora, para ele o que importa, que aquele que o adora, adore como ele gosta. Então, a gente percebe essa preocupação do povo. O povo quer saber se está adorando a Deus da maneira como ele gosta. O povo queria saber se estava sacrificando da forma correta, se Deus estava se agradando da maneira como eles estavam expressando a adoração. Porque a adoração deles estava fundamentada no sábado, no templo, nos sacerdotes, né, apenas uma pessoa podia, claro que eles podiam sacrificar, mas existia uma pessoa representando, e no dia, uma vez por ano, do sacrifício mais especial, somente o sumo sacerdote podia fazer isso. Então, a adoração deles estava fundamentada no sábado, o dia certo, no templo, no local certo, né, no sacerdote, da pessoa certa e em animais, o produto certo. Eles estavam muito presos nisso, né? E então vem esse novo ensino,
né? O cristianismo do caminho vem com esse novo formato, que é falando de Jesus, que é o sacrifício de uma vez por todas, é o sacrifício definitivo, né? É aquele que morreu uma vez só, e o sangue dele foi, é e para sempre será suficiente. Então, houve uma grande mudança na cabeça do povo hebreu, né? E eles podiam indagar, né, talvez. Meu Deus, os cristãos, e agora que os cristãos estão vindo, né, com um novo ensino, ficou um vazio. Como que a gente vai adorar agora, né? Como que a gente vai adorar agora? Então, nós estamos aqui, estamos representando várias nações, né? Estamos aqui juntos, unidos, isso é muito poderoso. E nós estamos aqui falando e representando inúmeras nações. E a gente precisa ter essa empatia de entender que Jesus, na cabeça das pessoas, vem quebrar paradigmas, vem quebrar tradições, né? Na cabeça das pessoas é uma grande confusão. Eu me dirigia a santos, a imagens de escultura, agora ficou um vazio, eu não preciso mais disso, o que eu vou fazer agora, né? Então, eu acredito que houve assim como Paulo fala, né? Como ele diz, né? Que essa, mas transformai-vos, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Então, eu sei que talvez vocês me esperavam com uma palavra mais sobre louvor, não sei qual era a expectativa de vocês, mas nós vamos chegar nesse sacrifício de louvor, mas eu queria muito compartilhar, né, essa direção, como nós precisamos ser empáticos. Vocês estão entre as nações, evangelizando povos com tantas culturas diferentes, com tantos jeitos, com formatos estabelecidos de adoração. Nós precisamos ter muito cuidado com esse jeito, essa introdução, né? Da forma de apresentar Cristo, porque se nós não formos simpáticos, empáticos, as portas, os corações vão se fechar e não haverá louvor, que dirá sacrifício. Então, eu fiquei pensando em como o povo hebreu passou por essa grande transformação. Agora, o meu coração é o produto, né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou adorar agora? Se não tenho mais que ir a um lugar, eu não tenho mais. E claro, não estou fazendo apologia a não congregarmos mais, não é isso, os irmãos entendem, eu congrego, eu amo tudo isso, mas é tudo novo, tudo mudou, tudo transformou, né? E talvez eles estavam pensando, e agora o que a gente vai fazer? Então, o autor de Hebreus, ele fala, ofereçam agora sacrifícios de louvor, né? E lá é interessante que ele fala que é fruto dos lábios, de lábios que confessam o seu nome, confessam o nome de Jesus. E eu me lembrei da passagem de Romanos 10, né, quando lá Paulo fala aos romanos, né, Romanos 10, versos 9, verso 10, está bem no plano de salvação. Quem é de Igreja Batista aqui sabe que, né, a gente tinha todo aquele plano de salvação no evangelismo, e fala, se com tua boca confessares. Então, esse sacrifício de louvor, agora que é estabelecido em Jesus, ele só pode existir, né, como fruto de lábios que confessam a Jesus como o Senhor, né? Em Moisés, o povo era aceito praticando aquele sacrifício, com derramar de sangue, mas agora a palavra diz que o fim da lei é Cristo, e não é fim, né, em colocar fim à lei, mas que a finalidade da lei é Cristo, aponta para Cristo. Então, isso é um primeiro sinal do sacrifício de louvor que eu acredito o autor de Hebreus quer nos trazer. Primeiro, o sacrifício de louvor, antes de você cantar, antes de você louvar, antes de você elogiar ao Senhor, você precisa, é pré-requisito você ter confessado o nome de Jesus, né? E louvado seja Deus, porque aqui estamos, aqui está uma assembleia de santos, de irmãos que confessam o nome de Jesus, né? E professam e adoram esse nome.
E apontar tudo que a gente faz agora tem que apontar para Jesus, porque o fim da lei é Cristo, a finalidade de tudo é Cristo. Tudo que eu faço, eu existo para Ele, tudo é por Ele, tudo é por meio dEle, como diz lá em Atos, nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, tudo é para Ele, não diz respeito a mim, mas tudo agora deve apontar para Ele. Esse é um outro sinal do sacrifício de louvor, né? Quantas vezes nós cantamos aqui, não sei aí, onde você está, na sua nação, onde você está plantado, mas aqui no Brasil, quantos hinos de louvor falam de si mesmo, né? Não que, é claro que na chave de temas de louvor e adoração congregacionais, existe o tema da contrição, existe a celebração, a exaltação, a rendição, a adoração, a contrição. A contrição fala desse momento onde eu abro o coração, mas é impressionante como nós percebemos também que muitas vezes o eu é o centro da adoração. É o que eu penso, muitas vezes eu falando, eu te amo, Jesus, eu te amo, uma canção baseada no amor humano, quando o nosso amor não tem sustentabilidade, ele vem, ele vai, ele é tão flutuante, um dia eu amo ao Senhor, no outro dia não, e sacrifício de louvor não se restringe a cantar, mas é claro que o cantar faz parte, porque inclusive lá em Levíticos fala, também quando fala das ofertas, fala, tragam o cereal, tragam o trigo, tragam tudo, tragam os animais e venham também com sacrifícios. Deus também queria sacrifício de louvor, Ele também nos queria cantando. E o que nós estamos cantando? O que nós estamos apresentando, né? Infelizmente, eu percebo isso, que existem muitos hinos, muitos cânticos, que são baseados na emoção humana, quando, na verdade, a gente tem que cantar sobre ele, né? Por meio dele, é para ele. Nunca, como diz uma canção que eu amo muito, do Ministério Zoe, nunca foi sobre nós, né? Mas é tudo sobre Jesus, é tudo sobre ele. Nós nos tornamos aceitos agora por isso, porque nós confessamos a Jesus como Senhor. Antes, né, o conceito não foi cancelado, ele foi amplificado. Antes, eu meio que terceirizava isso, mas agora é algo entre eu e Deus, né? Agora eu sou responsável por essa adoração, que é diária, que é constante. Eu preciso fazer a manutenção dessa adoração, desse sacrifício. Eu preciso cuidar, eu preciso escolher, eu preciso me preparar para apresentar constantemente, né, como diz aqui, mais uma vez eu volto em Hebreus 13:15, ofereçamos um sacrifício constante, né? Agora não existe mais o sacerdote, nós fomos feitos sacerdotes em Cristo, e então existe a necessidade dessa preparação diária, desse cuidado diário, desse purificar diário, desse santificar diário, que não deve ser colocado sobre outra pessoa, mas eu vou prestar conta disso. Hoje eu sou responsável, eu não terceirizo mais. Agora eu cuido, eu preparo e eu apresento diante de Deus isso, né? Esse sacrifício de louvor. O que é? A palavra fala, continuando, né, no verso 16 de Hebreus 15, verso 16, né, ofereçamos sacrifício constante de louvor a Deus, e diz o verso 16, e não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que vocês têm com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Então, a gente pode dizer que sacrifício de louvor também, muito mais que cantar, muito mais. É interessante que eu estou estudando um livro e uma das chaves desse livro é: a intencionalidade não muda a personalidade. Não é o querer fazer, né? Um ditado está aí para roda o mundo e gerações. O inferno está cheio de boas intenções. Então, não é a intencionalidade, mas é eu fazer
sabe? É o sacrificar, é eu realmente me propor, é fazer esse voto a Deus e cumprir esse voto. E aqui está, né? Não deixem de fazer o bem e repartir o que vocês têm. Quantas vezes a gente canta, tem canções aí, abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. E quantas vezes nós cantamos canções assim com essa letra, mas não temos a intenção, não temos assim propósito algum de viver isso. Isso não é um sacrifício de louvor. Isso não é uma adoração que agrada a Deus, né? A gente precisa ter a intenção, mas muito mais que a intenção, fazer aquilo, viver essa mudança, viver essa novidade, viver essa adoração, esse sacrifício constante de louvor, que é o que o autor fala. Ah, o sacrifício de louvor, eu entendo aqui que ele é o fazer o bem, é fazer a vontade de Deus. Fazer o bem e fazer a vontade de Deus. Esse é o sacrifício de louvor, é a forma como eu compreendo aqui, segundo o contexto, né? A gente não tem que analisar somente um verso, mas a gente tem que analisar todo o contexto. Então, para mim, o sacrifício de louvor tem a ver com isso, com professar o nome de Jesus, confessar o nome de Jesus, tem a ver com algo constante, tem a ver com fazer a vontade de Deus, né? Eu sou o sacrifício. Eu já falei, repito, o meu coração, ele é o produto, né? Não é mais, eu pequei, agora um bode vai derramar sangue por mim, uma pomba vai ser entregue por mim pelo meu pecado, mas eu agora sou o sacrifício, né? Eu eu idolatrava, agora eu preciso mortificar isso, eu não idolatro mais. Eu minto e eu tenho esse vício, eu preciso abandonar isso. Quando a nossa carne, e com todos os pecados, cada um sabe aqui onde o sapato aperta, né? Quando a gente entrega isso, deixa isso no altar do Senhor, então eu entendo que isto é um sacrifício de louvor. Os meus cânticos estão misturados com as minhas lágrimas. A minha música está misturada com sangue, porque há uma renúncia. Quando eu digo abro mão dos meus sonhos, né? Quando eu vivo a experiência, quando chega o momento de eu renunciar, eu me lembro de quando eu tive que sair de Fortaleza, deixar meu emprego, deixar a faculdade de jornalismo. Então, a minha canção, né, a música se transformou num sacrifício de louvor, porque agora a minha composição, aquilo que eu canto, está misturado com sangue também. Toda vez que algo morre dentro de mim, toda vez que uma vontade, a minha vontade morre dentro de mim, é a minha música misturada às minhas lágrimas. Isso eu entendo ser um sacrifício de louvor, né? Deus quer que a gente ande nas boas obras, né? A gente vivia, Efésios 2 fala disso, que a gente vivia seguindo o curso do mundo, a gente vivia fazendo a vontade do diabo, a gente vivia fazendo a nossa própria vontade. Mas agora Cristo entrou e ele pôs fim, né? Ele mudou, ele transformou, ele transicionou tudo aquilo para agora nós cuidarmos de apresentarmos diariamente o nosso sacrifício, né? As nossas ofertas, o nosso coração agora é esse sacrifício, a nossa vida, as nossas intenções, os nossos projetos, os nossos sonhos agora, eles devem ser apresentados diariamente diante do Senhor, né? O diabo, ele não vem nos sugestionando, faça a minha vontade, fica muito na cara. É claro que a gente diria não, é claro que a gente diria, não quero fazer a vontade do diabo, mas ele também não quer que a gente faça a vontade dele, ele quer que a gente faça a nossa vontade. E aí o diabo nos prende nesse mecanismo da gente optar sempre pela nossa vontade. Ele não quer que a gente faça a vontade dele, ele quer que a gente faça a nossa vontade.
Porque fazendo a nossa vontade, a gente não vai fazer a vontade de Deus. Então é muito importante que a gente preste atenção nisso. E no exercício do nosso chamado, no cumprimento da nossa missão, a gente esteja muito aberto para essas mudanças que Deus faz. Quando agora ele não é mais um, agora ele é três. Quando ele muda o lugar, não é mais no templo, agora o Espírito habita dentro de nós. Quando não é mais o pastor, não é mais o padre, não é mais o sacerdote, agora eu, eu posso fazer, eu posso entrar no Santo dos Santos. A gente tem que entender que Deus muda e não tem problema nenhum nisso. Ele muda, ele em estações, ele faz coisas novas, porque ele sabe o que faz, ele é soberano, ele tem seus propósitos. E mais uma vez eu volto naquela palavra introdutória. Muito cuidado para nós não ficarmos engessados, né? Não colocarmos Deus numa caixa, limitarmos Deus e dizer, não, Deus não age dessa maneira, né? É muito complexo isso, porque quantas vezes, meus irmãos, nós estamos tão presos aos rituais. Quem sabe muitos dos hebreus não conseguiram prosseguir na vida, não conseguiram entregar a Deus um sacrifício de louvor, agora da maneira como Deus gosta, agora da maneira como Deus requisita, como Deus pede, porque não se livraram dos conceitos antigos. Eu já vi muitas pessoas presas a conceitos antigos. Quantas vezes Deus vem, quer nos renovar, quer vir com algo novo. Aqui no Brasil, nós temos cantado muito. Eu quero viver algo novo. E muitas vezes nós cantamos, né? Pedimos, o Senhor traz algo novo. E quando Deus envia algo novo, nós resistimos. E eu oro a Deus para que aí onde você está, fazendo o que você está fazendo, em nome de Jesus, quando Deus estiver movendo, quando Deus estiver mudando, quando Deus tiver que quebrar paradigmas, você possa entender. Quantas vezes eu sinto o Espírito me falar aqui para dizer a vocês, e a mim também, quantas vezes nós não estamos alcançando os povos como poderíamos alcançar, porque não estamos ouvindo, não estamos sendo sensíveis ao mover do Senhor, ao trabalhar de Deus. O que funciona na Jordânia pode não funcionar na Itália. O que funciona na Itália pode não funcionar no Brasil. Entendam que aqui, para o povo hebreu, sacrifício de louvor é uma transição radical. É algo completamente novo, é completamente louco, é completamente fora do padrão. Entendam o vazio que havia dentro deles agora. Então, estejam sensíveis, eu ministro sobre vocês essa sensibilidade ao Espírito Santo, para vocês não perderem o movimento do Senhor. Eu entendo, e aqui, fora dessa revelação que o autor de Hebreus traz ao povo, e que é a nós também, mas eu quero me mover no profético, um profético específico para esse chat, para nós nessa manhã. Há algo novo que Deus está fazendo, nós sabemos, o pastor Beethoven já falou, há algo novo que Deus está fazendo entre as nações. Toda essa onda de Covid, pandemia, isso trouxe algo novo de Deus. Algo completamente novo, e nós precisamos aprender a romper também. Eu sei que o novo, ele traz medo, traz consigo medo, é o desconhecido, a gente não sabe. Os hebreus ficaram, e agora, como que a gente vai adorar? Né? A mulher samaritana perguntou a Jesus, mas a adoração que é lá, e Jesus fala, não, esquece isso. Né? Não é mais num lugar, não é mais sobre um lugar, mas é sobre uma pessoa. Que Deus dê a vocês sabedoria, dê a vocês estratégias para vocês dizerem aos povos, não é mais sobre formatos, mas é sobre uma pessoa. E o nome dele é Jesus. É o jeito dele, é o caminho que ele abriu, é a maneira dele, é o formato dele. Então, a primeira coisa que
as primeiras coisas que eu aprendo sobre esse texto é isso. E é interessante que também eu não só sobre Hebreus 13, mas ali em Hebreus 12, o verso 4, ele fala também, se você puder olhar, voltar aí, Hebreus 12. Fala no verso 2, para a gente manter o olhar firme em Jesus, né? Que aqui na minha versão, que é o líder e aperfeiçoador da nossa fé, em outras versões fala o autor e consumador da nossa fé, né? E do verso 3 de Hebreus 12 fala: pensem em toda a hostilidade que ele suportou, né? Pensem em todo o ódio que ele suportou. E aqui no verso 4 fala: afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. Em outras versões, vocês não chegaram ainda a ter que derramar sangue. E aqui eu penso que entra o sacrifício de louvor propriamente dito, que é tão mais além que canção, é tão mais além que louvor, né? Que é Jesus nos convidando, ele fala, tá, agora você confessou meu nome, agora você está entendendo que as coisas estão mudando, mas você... E até Hebreus 13 fala também que ele foi levado para fora das portas da cidade, né? O autor de Hebreus fala que Jesus foi morto, foi levado para fora das portas da cidade, foi morto com desonra, foi morto sem glória, foi morto em vergonha. E eu entendo que sacrifícios de louvor fala disso, da gente dizer, Jesus, eu confesso o seu nome, eu entendo que você mudou agora as coisas, tudo agora transformou, e eu também quero essa mesma desonra. Eu também quero a mesma vergonha que você suportou. Eu também quero viver o sacrifício, eu quero mortificar a minha carne. Eu quero também ser ridicularizado, hostilizado. Eu quero ser desprezado. Eu também quero ser levado para fora das portas da cidade. Existe dentro do sacrifício de louvor, agora, na minha perspectiva, esse entendimento de uma identificação total com Jesus. Total, mais que cantar, mais do que declarações bonitas. Eu quero a vergonha, eu também quero a desonra, eu quero ser ridicularizado, eu estou disposto a ser perseguido. Eu estou disposto a abrir mão da minha vontade, eu estou disposto a abrir mão da idolatria, da mentira, do orgulho, que é o terreno para tantos pecados. Eu estou disposto a averiguar todos os dias a minha oferta, a maneira como eu me apresento. Eu me lembro de Caim e Abel, porque os filhos da escuridão, eles vêm apagar a luz dos filhos, querem apagar a luz dos filhos da luz, né? Você está disposto a viver dessa maneira, de forma que os filhos das trevas vão desejar constantemente apagar a sua luz? Porque foi isso que Caim fez ao seu irmão. Abel é esse exemplo de alguém que entendeu a oferta, porque a oferta fala de caráter. Quando eu me sacrifico para entregar algo bom a Deus, isso não fala de Deus, isso fala de mim. Fala do meu caráter, fala do quanto eu me empenhei, fala do pensamento que eu tenho a respeito de Deus. Deus merece qualquer coisa? Não, eu não entendo que Deus mereça qualquer coisa. Eu entendo que Ele merece tudo, eu entendo que Ele merece as primícias, eu entendo que Ele é Deus, que Ele precisa, que Ele quer o excelente, Ele quer o melhor de mim, e eu estou disposto a separar o primeiro, o melhor, a primícia, para dar a Ele. E quando nós estamos na luz, a obra das trevas, as obras das trevas são manifestas, né? E aí, quando a luz de Abel brilhou com a sua oferta, com o seu sacrifício, as obras das trevas de Caim apareceram. Foi assim, foi um paralelo que revelou grandes referenciais. Revelou o coração de Abel e também revelou o coração de Caim. Entenda que onde você está iluminando,
Você vai também revelar a obra das trevas. E isso vai ser pesado demais, porque aqueles que andam nas trevas vão desejar apagar a sua luz. E isso aconteceu com Abel. Caim apagou a luz. Ele poderia ter vindo para a luz, mas ele escolheu apagar a luz daquele que sacrificou um sacrifício de louvor, daquele que fez o melhor, daquele que fez o excelente, daquele que se empenhou. Hebreus 12:4 fala: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Sacrifício de louvor é derramar o próprio sangue. Sabe quantas vezes Deus nos pede um jejum, Deus nos pede uma consagração, e a gente suporta até, eu vou ficar sem meu cafezinho, vai me dar uma dor de cabeça. Aí suporta 1, 2 dias, no terceiro dia não suporta mais. Nós estamos sacrificando muito pouco, nós estamos resistindo muito pouco, nós estamos lutando pouco. E sacrifício de louvor é isso, mais uma vez digo, é muito mais do que cantar, é muito mais do que preparar uma lista de louvor, é muito mais, muito mais. A nossa vida agora é o produto que a gente queima, que a gente lança, que a gente entrega para o altar. Não a minha vontade, mas a tua, Senhor. Quando a minha vontade conflitar com a do Senhor, quando a nossa vontade conflitar com a dele, tomara que a dele vença. Tomara que a dele vença. Será que você pode dizer isso no seu lugar, Senhor? Quando a minha vontade conflitar com a tua, que a sua vontade prevaleça sobre a minha. Isso é um sacrifício de louvor. Nós estamos escravizados por algo, meus irmãos. Quantas vezes eu posso falar com toda liberdade, porque sou líder também, sou pastora também, quanta competição. Essa pandemia veio mesmo para funilar, para revelar tanta coisa dentro de nós. Eu me lembro das palavras o Senhor usou o profeta Isaías para dizer a Ezequias: vai lá, Isaías, vai em Ezequias e fala para ele: põe em ordem a tua casa. Esse tempo de pandemia é o Senhor nos dizendo: põe em ordem a tua casa. É orar como Davi orou: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Então, no exercício da liderança, a gente se perde, é disputa por poder, por lugar, por posição. A gente lida com essas coisas. Se você diz que não lida, eu não posso acreditar em você. Porque eu sou também de carne e osso. Nessa chamada artística, musical, artística cristã, eu preciso confessar para os irmãos que eu lido com isso, eu lido com sentimentos de competição, de inveja, aquela nova geração que vem chegando diante de mim, após mim, na verdade, e às vezes com números mais proeminentes, com maior visibilidade, isso eu preciso confessar, e eu preciso sacrificar isso. Esse é o verdadeiro sacrifício de louvor. Não é quando eu canto no altar, mas é quando aqui dentro de casa, no meu secreto, o Senhor diz: abre mão disso. Estão te oferecendo tantos R$1.000 para você ir a tal lugar, para você fazer uma campanha política para alguém, para você anunciar um produto. Abre mão disso, porque eu sou o teu pastor, eu sou Jeová Jiré, eu sou aquele que provê. Isso, quando eu faço isso, então é que eu estou sacrificando um sacrifício de louvor. Quando eu sou líder e eu invisto em alguém, uma ovelha, eu dou tudo de mim para ela, eu compartilho meu conhecimento, eu oro com ela, é o meu Eliseu, mas aí depois ele vai embora porque Deus muda. Deus muda. Quando Deus muda tudo e eu retenho essa pessoa, eu preciso sacrificar isso e confiar que Deus sabe o que faz. Dele é o reino, dele é a obra, dele é tudo. Quando a minha vontade conflitar com a dele, eu preciso realizar esse sacrifício de louvor. E eu quero declarar, meus irmãos, que esta semana que se inicia é uma semana de sangrar. É uma semana de sangrar. No sentido de
de que haverá sacrifício. Daquilo que Deus está dizendo a você, daquilo que você já sabe o que tem que fazer. Talvez você veio aqui, talvez pensando, eu vou aprender como preparar uma lista de louvor. Não. O que a gente precisa é muito mais. Deus mudou tudo, Deus fechou porta, fechando igreja, agora é tudo online, mudando formatos, mudando tudo. Não sabemos o que vai acontecer daqui para frente. E aí, do que vai importar se eu sei preparar uma lista de louvor? Do que vai importar o que é adoração, o que é exaltação? E que vai importar se é a lista crescente, decrescente de louvor? O que vai importar essas coisas? Deus está nos chamando para mais fundo. Deus está nos chamando para um novo tempo. Deus está mudando todas as coisas, como mudou na cabeça do povo hebreu. Tirando o templo, tirando o sumo sacerdote de carne e osso, aquele que estava ali junto deles, tirando o dia, não é no sábado, é todo dia, é toda hora. Sou eu. E eu que tenho que fazer. Não é o meu pastor, não é o pastor Beethoven. Eu que preciso ter a sensibilidade, a minha comunhão com o Espírito Santo firmada e do Espírito Santo entender as coisas que eu tenho que sacrificar. Hoje é dia de sangrar. Essa semana é semana de sangrar. De derramar, de entregar um sacrifício de louvor. Dói, mas a gente sabe que é o melhor para nós. Doeu para mim sair de Fortaleza. Doeu para mim depois de entrar no diante do trono e aquela estrutura toda de louvor, um bom salário, estar numa igreja grande, aparecer em programa de televisão, tudo isso para abrir mão para vir aqui para o Rio, para uma igreja pequenininha aqui na ilha, que ninguém conhecia, as pessoas falavam, você está louca? Você está louca? O que você está fazendo? Que igreja é essa que você vai... Seu ministério vai se perder. Doeu, mas foi o melhor que eu pude fazer. Era o que Deus queria. Nós sabemos aqui, nós somos líderes experimentados. Toda vez que Deus nos pede algo, nós sabemos que é o melhor para nós, porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Louve em meio ao sofrimento, louve quando você sacrifica a sua vontade. Eu acredito que não há, assim, nada mais lindo para Deus quando Ele ouve o fruto, né? Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o seu nome. Tem essa canção, né? É fruto de tua graça, né? E da paz, do teu espírito que habita em mim. Então, quando a nossa música coincide com a nossa vida, Deus recebe isso como um cheiro suave, como um sacrifício que lhe agrada. E é por isso que eu pedi para vocês abrirem no Salmo 50, já terminando essa palavra, porque o Salmo de Asaf, ele fala de sacrifícios de louvor, mas fala do sacrifício como Deus quer, como Deus gosta. E diz assim, Salmo 50, o Senhor, o Deus poderoso falou, convocou toda a humanidade, desde o Monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Verso 3, fogo devora tudo em seu caminho e ao seu redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo para testemunharem o julgamento do seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma aliança de oferta de sacrifícios. Então, que os céus proclamem sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Ó meu povo, verso 7, ouça o que direi. Estas são minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferecem. Não preciso, contudo, dos novilhos de seus estábulos, nem dos bodes de seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques, e sou o dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes e todos os animais dos campos que me pertencem. Se eu tivesse fome, eu não lhes diria,
pois meu é o mundo inteiro e tudo que nele há. Acaso eu como a carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereçam a Deus sacrifício de louvor e cumpram os votos que fizeram ao Altíssimo. Então clamem a mim em tempos de aflição e eu os livrarei. E vocês me darão glória. Ao perverso, porém, Deus diz: de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito de minha aliança? Pois você recusa a minha disciplina e trata as minhas palavras como lixo. Quando vê ladrões, aprova o que fazem e passa o seu tempo com adúlteros. Sua boca está cheia de maldade e sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar o seu irmão, filho de sua própria mãe. Enquanto você agia assim, eu permaneci calado. E você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependam-se, todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Na verdade, outras versões dizem sacrifícios de louvor é o que me honram. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Amém? Foi isso, amados, que Deus colocou no meu coração. E eu sinto mesmo que Deus está mudando tudo entre as nações da terra. A Jordânia, no Brasil, na Itália, aonde quer que vocês estejam. Deus está mudando as coisas. Não percam esse movimento. Não percam essa sensibilidade. Porque senão nós ficaremos de fora daquilo que Deus quer fazer. Neste tempo, da forma, com o jeito que Ele quer fazer, com as pessoas que Ele quer fazer, com o produto, com o sacrifício que Ele quer receber. Então, espero que tenha abençoado a vida de vocês. Foi isso que Deus colocou no meu coração para trazer. E quem sabe outra oportunidade a gente possa estar aqui juntos para falar mais especificamente sobre liderança de adoração, liderança de louvor, e eu também poder compartilhar tantas experiências que eu tenho nessa área, mas hoje a palavra é essa, de mudança, de transição, e que nós somos o sacrifício. Cuidado para, no exercício do chamado, a gente não se perder, né? E conosco todo um rebanho ser perdido também, porque é uma unção que desce de cima, do cabeça. Se nós como cabeça nos perdermos, se nós como cabeça estivermos presos a formatos, a modelos, certamente aqueles que estão conosco, as ovelhas, elas também se perderão, jamais compreenderão o que é sacrificar da maneira que Deus gosta no nosso tempo, nos nossos dias. Amém. Sem palavras, viu? Eu não vou, sinceramente, gente, não é porque a Ana está aqui, mas eu não tenho coragem de falar nada aqui, não. Depois dessa palavra que Deus trouxe, a gente, todos nós aqui, né, que tem estado na escola, que tem ouvido, né, os profetas, o Senhor tem trazido aqui os homens e as mulheres de Deus, e agora o Espírito Santo pega a Ana e traz essa palavra sobre sacrifício. Eu acho que é momento da gente ficar calado. Geralmente eu costumo abrir o microfone para a gente conversar e fazer perguntas. Eu creio que é um momento para a gente correr para o nosso quarto. Correr para o nosso quarto e se prostrar diante de Deus e dizer assim: Senhor, misericórdia da minha vida. Nos vestir não de um pano de saco físico, né? Mas realmente rasgar o nosso coração, como diz a palavra, né?
rasgar o nosso coração e pedir, Senhor, sonda o meu coração. Vê se tem alguma coisa errada em mim, Senhor, porque se tiver, o Senhor tira, arranca, né? Se for possível, arranca o coração, me dá um coração novo, porque eu não quero mais cantar. Eu quero entregar minha vida, né? Como ela falou, nós somos o sacrifício. E lá no livro de Levítico, a gente já estudou sobre os 9 tipos de sacrifício. Cada um, o Senhor tratando com cada um de nós, na sua intimidade, na área sexual, na área de relacionamentos. E, assim, eu fico preocupado, porque quantas pessoas não já passaram por aqui pela escola, nos trazendo palavras assim tão tremendas. E a minha preocupação é que seja só mais uma palavra. Isso que a Ana trouxe hoje para nós, né? A pastora Ana trouxe. Que não seja mais só uma informação, gente, em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus. Quantos homens têm passado aqui, quantas mulheres de Deus têm passado, têm falado, e a minha preocupação é dizer, nossa, eu já anotei tudo. Eu tenho tudo anotado aqui, pastor, olha, está tudo anotado aqui. Aqui o meu caderninho, com todas as informações, os versículos, mas será que está anotada? Será que essa palavra entrou aqui ou ficou só na nossa mente? Desceu no nosso espírito, né? E essa tem sido a minha oração, né? Para que eu não sou o líder aqui da escola, aqui não tem isso. Nós estamos aqui juntos para buscar e buscar o Senhor, né? Todo dia, toda vez que eu abro aqui, a gente tem o nosso tempo de adoração, de intercessão juntos. Somos irmãos, estamos correndo junto para os braços do Pai, porque só nele a graça, a salvação, a alegria, no meio de tanta luta e dor, tanto sofrimento, tanto luto, é só nele que a gente encontra abrigo, né? E se eu não entender o que Deus quer para a gente, nós não entendemos, a gente vai ficar sempre às margens daquilo que o Senhor quer, né? E a minha preocupação tem sido essa, né? Que a gente consiga realmente ouvir do coração de Deus o que Deus está falando conosco através dos filhos que Ele tem trazido aqui para falar conosco, né? Ana, muito obrigado. Que Deus te abençoe muito. Essa palavra que o Espírito Santo te deu foi assim, foi algo que veio do céu, né? Não para te engrandecer nada disso. Eu tenho conhecido você, né? Aos pouquinhos. E glória a Deus pela sua vida, viu? Glória a Deus. Eu não vou falar muito porque eu Pastor, já começo a chorar. posso Pode? cantar uma canção? Pode? Claro, Posso? Eu quero. lógico. Enquanto eu ministro essa canção, até citei durante a palavra, ela chama Encontra-me, e ela é baseada na passagem de João 4, quando Jesus fala, revela todo aquele segredo, né, de adoração à mulher samaritana, aquela pequenina, aquela mulher com a vida toda destroçada, mais uma vez Jesus quebrando paradigmas, fazendo o que nós não faríamos, né? Causou estranheza quando os discípulos voltaram e encontraram Jesus conversando com aquela mulher. E isso é muito estranho, era muito estranho. É tempo, a gente vai ver Jesus fazendo muitas coisas que não cabem na nossa imaginação. Eu acredito. Por isso que é tão importante essa sensibilidade. E eu tenho visto, assim, pode vir, amor. Bom dia. Meu marido aqui está chegando aqui pertinho. Mas eu tenho visto, assim, aqui no Brasil, né, muitas personalidades, muitos pastores, muitos cantores, muitos líderes, sendo motivo de escândalo, né? A gente tem visto isso cada vez mais, isso nos dói tanto, muitos ficando para trás, muitos abandonando o Senhor. Eu me lembro que no embate de Abias com Jeroboão, ele orou, ele disse, Senhor,
Nós nunca te abandonamos, eu nunca te abandonei, Senhor. E é algo que está no meu coração, sabe? Será que eu posso dizer isso para Deus? Senhor, eu nunca te abandonei. Senhor, Jeroboão está te abandonando, ele está usurpando o trono, a aliança que o Senhor fez com Davi e sua descendência. Mas, Senhor, olha para nós nunca te abandonamos. O que mais nós temos visto são líderes, são pessoas de influência, pessoas a quem Deus pôde usar por entre as décadas. Pessoas que foram, assim, importantíssimas na Janela 1040 ou em tantos outros lugares de evangelismo, portas, obras missionárias, organizações missionárias, pessoas que nós vimos Deus usar tão poderosamente estão abandonando o Senhor. Eu oro para que vocês não abandonem, nós não abandonemos o Senhor, que a gente possa dizer como Abias, Senhor, nós não te abandonamos, né? E nós sejamos encontrados como esses adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Então, enquanto eu canto, deixa o Espírito falar ainda mais no coração de vocês, amém? Encontra-me, Deus, ache-me, Deus, mas a hora vem, e é agora. O Pai está a procurar quem o adora. Em espírito e verdade, faz de mim um adorador que o agrade. Encontra-me, Senhor. Encontra-me, Senhor. Quando passar seus olhos sobre a terra, achar em mim uma adoração sincera. Mas a hora vem, e é agora. O Pai está a procurar quem o adora. Aonde estão? Aonde estão? Em espírito e verdade, faz de mim um adorador que o agrade. Encontra-me, Senhor. Encontra-me, Senhor. Quando passar seus olhos sobre a terra, achar em mim uma adoração sincera. Encontra-me, encontra-me, Senhor. Encontra-me, Senhor. Quando passar seus olhos sobre a Itália, sobre a Jordânia, sobre o Brasil, oh, encontra-nos. A hora é agora, pra Ele o que
aquele que o adora, adore como ele gosta. A hora é agora, pra ele o que importa, que aquele que o adora, adore como ele gosta, como ele gosta, como ele gosta, como ele gosta. Em espírito e em verdade, encontra-me, Senhor. Eis-me aqui. Ache em nós, Senhor, ache em nós. Quando passar seus olhos sobre a terra, acha em mim uma adoração sincera. Quando passar seus olhos sobre a terra, acha em mim uma adoração sincera. Aleluia, aleluia. Tem um livro que fala das 5 linguagens do amor. Eu diria que os sacrifícios de louvor, né, é a linguagem do amor de Deus. É o sacrifício que Ele gosta. Que a gente possa oferecer isso a Ele. Amém? Amém. Vamos lá. Vamos respirar agora e vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Com certeza, quando puder, a pastora Ana vai estar novamente com a gente para compor, né, esse tempo aqui de aprendizado, de ensino, para que a gente possa aprender mais do Senhor, né? Muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe muito, muito mesmo. Obrigado pelo teu tempo. Que Deus te unja, você e a sua casa estejam guardados. Vamos orar pela vida da pastora Ana, pela família dela. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa família, nós queremos agradecer por essa casa. Deus, enche a casa dos teus filhos com os teus anjos, dá ordem aos teus anjos a respeito deles, que o Senhor venha estar ministrando a tua adoração, o teu louvor no coração deles todo o tempo, Pai. Que o azeite, o fogo nessa casa nunca falte, Pai. Mas que o Senhor esteja ministrando sempre, sempre da tua palavra, do teu amor, da tua graça, da tua compaixão. Que as pessoas encontrem nessa casa não simplesmente amigos, mas se encontrem filhos de Deus, servos do Senhor. Homens e mulher, um homem e uma mulher separados, Senhor Deus, para a obra das tuas mãos. Se abençoe a vida da Ana, do seu esposo. E o Senhor guarde essa família, esconda eles, Pai, dos olhos de Satanás, dos olhos dos inimigos, Senhor. Toda arma forjada contra ele, o Senhor condenará. E toda língua que se levantar em juízo contra ele, tu, Senhor Deus, destruirá, Pai, toda sentença maligna contra a vida deles. Nós declaramos a proteção do Senhor sobre essa família. Nós declaramos a proteção do Senhor sobre cada família representada aqui. Senhor, nos guarda, Senhor Deus. Nos coloca no lugar de esconderijo teu, Pai. Tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio e o nosso esconderijo. Nós queremos estar em ti. Nos dá um dia abençoado aí no Brasil, a nós, aqui na Jordânia, final de tarde, que nós possamos estar escondidos no Senhor nesses dias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pastora. A paz. Deus abençoe. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Obrigada, pastor Beethoven. Pastora Ana, muito obrigada. A paz do Senhor, Deus abençoe. Paz, gente. Bom dia aí no Brasil. Paz do Senhor a todos.
Bom dia a todos, a paz do Paz, Senhor, irmão. Andréia, Iracema, Bom dia, paz do Senhor a pastora todos. Ana. Obrigada, pastora Ana, pastor Beethoven, a todos. Amém. Deus abençoe. Amém. Um abraço, gente. A paz. Pastora Cláudia, um beijo na prômena. Amém. Bom domingo. Paz do Senhor. Tchau, tchau. Bom almoço, gente. Bom almoço para todos. Amém. Fiquem com Deus. A paz a todos. Amém. Tchau, A tchau. paz a todos, Deus abençoe. Ana, posta essa pregação no YouTube, em todos os lugares, querido. O mundo precisa ouvir isso, Ana. É verdade. Amém, Leia. Obrigada, gente. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Bye, Deus bye. abençoe. Irmã Zilda. Ouvi tudo, foi muito boa, tremendo, Amém, irmã Zilda. Te amo. muito Irmã maravilhoso. Zilda, ó. Para mim foi uma palavra melhor desse ano. 83 anos, mas essa palavra nunca tinha ouvido, tão profunda. Muito lindo. Beijo para vocês. Amém. Amém. Beijo. Tchau, tchau. A paz. Paz. Bom dia, boa tarde. Ana, tarde. essa daí é a minha mãezinha lá da Itália. Obrigado, O pastor Senhor levou minha Beethoven. mãe, mas me deu essa daí, ó, lá na Itália. Glória a Deus, pastor. Linda ela. Amém. Minha sogra não vai ficar com Obrigada, pastora ciúme, não, Nóbrega. viu, minha sogra? Ore pela Itália, precisa muito de um toque do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigada, gente. Tchau, Obrigada. tchau, a paz do Senhor. Bom dia a todos. A paz.